Aqui eu vou colocar o viés no ladinho menor, né? Que vai por baixo. Eu vou colocar ele bem aqui até no canto, ó. Vou vir com a costura até no cantinho aqui. Deixei a peça dobrada, que eu tenho que segurar um pouquinho pro viés, pra eu saber que ali onde que tá dobrado é o canto que eu vou parar, tá? Que daí ele fica bem no canto aqui. Pegou um pontinho em cima. Então aqui, ó, eu fiz o viés assim, bem até no cantinho, ó. E agora, no outro lado, eu vou colocar a carcela. Aqui, eu fiz a costura reto com a costura que eu fiz o viés, ó. Parei retinho aqui, os dois na mesma altura. Aqui, então, a gente vai fazer a costurinha, né? Reta para a costurinha da carcela, reta com o viés, tá? Aqui eu já dei o pique. Vocês sempre vão dar o pique na diagonal, tá? Sempre de atravessado, que a gente vai ter essa sobrinha de tecido aqui pra jogar pra dentro, pra cima aqui, quando vira, tá? Daí ele vai ficar pra dentro aqui na carcela e não vai ficar aparecendo, tá? E aqui a gente vai dobrar, vai ficar por dentro. Então, dá o piquezinho na diagonal até na costurinha. Vai ficar assim. Aqui eu vou dobrar, então, 0,7 na minha carcela. E eu tenho que deixar os dois retinhos aqui, ó, alinhado, tá? Se eu deixar um mais ou um menos que o outro, ele vai torcer. Então, eu sempre tenho que cuidar pra alinhar e colocar aqui que esconda a costurinha de baixo, tá? Pra ela não ficar aparecendo. Porque aqui vai ser o direito agora pra cima, tá? Eu fiz o comecinho, tem o pique, eu vou puxar ele pra cima aqui, ó. Que aqui o meu viés vai ficar por baixo. Eu vou vir com os dois tecidos pra cima aqui. Vou dobrar ele bem certinho um com o outro. E aqui em cima depois eu vou dobrar ele pra dentro. Vou fazer o quadradinho e vou dobrar pra dentro os dois. Olha, aqui eu dobrei ele, né? E aquela partezinha que eu deixei cortada, eu vou virar ela pra cima. Aqui mais ou menos eu tenho que ver. Também quem tem a canetinha mágica pode estar fazendo uma marcaçãozinha mais ou menos aqui assim, ó. Deixa meio centímetro do viés pra cima, pra gente fechar aqui, pra vir com a costura aqui, que daí ele vai ficar com o viezinho bem preso aqui. Ou também não precisa ser tanto, só pra pegar bem o viés aqui, ó. Tá? Ó, um tantinho aqui com o viés pra cima, que fique pra dentro, pra gente vir com a costura pra lá, tá? E daí esse rabichinho aqui que sobrou, ó, que eu cortei lá, deixa ele pra cima. Depois vocês vão ver como é que ele vai ficar. Aqui, quando eu vou fazer o canto, eu tenho que cuidar para ele ficar bem alinhadinho, um em cima do outro, tá? Que se eu deixar ele assim, ele vai prender, vai ficar assim. Ele tem que ficar bem alinhadinho, ó, um em cima do outro. Que agora eu vou fechar, vou prender ele aqui, tá? Então, esse é o resultado que fica a carcela, ó. Aqui eu fiz um aremate fora para prender bem o meu viés aqui, ó. Pra ele não abrir, porque quando força a manga, né, ele pode abrir. E assim é como ele fica por dentro, ó. Aquele rabichinho que eu cortei, ó, a pontinha dele ficou enfiada pra dentro. Então aqui ele não vai aparecer e não vai escapar, porque ele tá preso aqui. O tecido tá forçando ele. A gente só vai ter o viezinho aqui pra desfiar. Só que como tem a costura aqui, é difícil ele desfiar. Então só tem que cuidar pra fazer o aremate bem grandão aqui, pra ele não se abrir, tá? Também dá um aremate na finalização dele aqui, quando aplica, para ele não se desmanchar, tá? Essa é a carcela, que daí também cuida para ele ficar retinho, né? Um com o outro. Que parece que ele ficou um pouquinho franzidinho. Talvez eu não regulei bem o ponto da máquina aqui. Tá? Eu usei o calcador com guia. Nesse lado aqui dá certo, o outro lado daí tem que trocar botar outro calcador. Que daí ele fica com a bordinha um pouco mais larga, ele não cai fora, né, no outro lado, e não aparece a costurinha aqui também, ó. Ela fica escondidinha aqui. Aqui até é outra cor, então, ó, vocês podem ver que ele não aparece, ó, ele tá aqui, ele não tá aparecendo, tá bem escondidinho lá dentro. Só ficou o franzidinho aqui mesmo.